Nessa aula aqui a gente vai começar a criar o componente de playlist da nossa tela de player. Então nessa aula a gente vai fazer o componente de aula, que é um dos pequenos componentes que a gente vai ter dentro do componente de playlist. A gente vai dividir em pedaços esse componente para simplificar o desenvolvimento e facilitar a manutenção desse componente no futuro. Então bora lá porque tem muita coisa para a gente fazer aqui. Opa, Dev, tudo certo contigo? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do nosso curso de Next.js, HTML, CSS e TypeScript. Dev, como eu comentei, a gente vai começar o desenvolvimento do componente de aula da nossa tela de player. Então olha só, bora lá, porque cara, tem muita coisa pra gente fazer. Esse componente aqui em particular, ele vai ter alguns recursos a mais que a gente vai precisar saber para poder desenvolver ele corretamente. Então olha só, vou minimizar meu rosto aqui e te lembrar de novo, não se esquece de dar o like nesse vídeo aqui e te inscrever no canal se tu ainda não for inscrito. Se fizer sentido, cara, torne-se membro desse canal aqui. Os membros têm acesso antecipado a mais aulas desse curso. Então, se tu estiver com pressa de fazer esse curso, quiser ver um conteúdo antes de todo mundo, cara, torne-se membro, tu vai estar me ajudando financeiramente desse lado aqui a continuar tocando esse projeto, criando mais coisas interessantes como essa e, claro, tu já vai ter acesso antecipado a mais algumas aulas, beleza? Bom, bora lá para o Notion então, que a gente vai fazer o nosso componente de aula, né? O componente de aula, eu vou te mostrar ele aqui. Então a gente tem bastante coisa para fazer nesse componente e o componente em si que a gente vai fazer, né, é esse cara aqui. Quer dizer, é parte desse cara, né, que é a nossa playlist. A gente vai criar especificamente, olha só, essa parte aqui, ó, que é o class, né, a nossa aula especificamente. E esse componente aqui, caso tu não tenha notado, ele tem bastante variações, tá? Deixa eu te mostrar aqui na nossa aplicação oficial. Olha só, esse aqui é o projeto finalizado, tá? Aqui, ó, a gente tem o componente de aula com um checked, ou seja, com marcado como a aula concluída. A gente tem o componente sem estar marcado com a aula concluída, e a gente tem o componente sem estar marcado com a aula concluída e reproduzindo. E olha só, se eu clicar nesta aula aqui, ele Deve, tu vai só estar pode. ele vai estar com o componente com a aula concluída e reproduzindo também. Então tem bastante coisa para a gente fazer nesse componente, mas vamos lá, vamos com calma, vamos tranquilo, não precisa se desesperar aí, porque é bem de boa da gente criar esse componente. A gente já fez algo parecido lá com o componente de aula do conteúdo do curso da nossa tela de detalhes de curso, tá bom? Bom, bora lá então, vamos começar o desenvolvimento. Primeira coisa, vou abrir o meu Visual Studio Code aqui, ó, a gente já está dentro do projeto. Verifica aí, ó, se tu tá com o projeto rodando, eu já tô com ele rodando aqui, eu já estava com ele rodando, né? E, olha só, dentro da nossa tela de player, que a gente tem aqui, eu vou dar umas quebras de linhas, ou melhor, vou substituir esse texto que a gente tem aqui, vou substituir por player class, ok? Player class, fecha tag, esse componente não existe ainda, vamos criar ele agora. Olha só, lá dentro dos nossos componentes, a gente vai dentro de player, e aqui ó, a gente vai criar um novo arquivo, vamos chamar de player class.tsx ccn, olha só, a gente agiliza o trabalho de criar toda a estrutura básica do nosso componente, e aqui dentro, olha só, a gente já coloca player class. Agora sim, ó, vou voltar aqui no nosso index.ts, que a gente configurou os reexports dos nossos componentes. Aqui a gente tem player header, vamos trocar para player class. Feito isso, olha só, no nosso page, agora a gente pode dar um import nesse cara, ó. A gente importa player class. Top, né? Bom, o que a gente vai fazer com esse componente aqui? Aqui dentro, vocês lembram que a gente criou um componente parecido com esse, que era um componente de aula, né? De aula, que era no conteúdo de curso. A gente vai fazer uma estrutura muito parecida. Olha só, a gente tem aqui, ó, course content, certo? Legal. Dentro a gente tem os componentes e aqui, ó, a gente tem o class. E aí, ó, já dá para a gente aproveitar aqui alguns conceitos que a gente tem aqui dentro. Que é o quê? Aqui dentro, a gente tem uma estrutura bem simples, que olha só, a gente só recebe as propriedades aqui e a gente repassa aqui para um link, né? Uma estrutura bem simples. A gente vai aproveitar parte dessa estrutura, ó, eu já vou copiar isso tudo aqui
Ó, ou melhor, não vou copiar, vamos criar do zero, porque no final das contas vai ser um pouco diferente, mas o layout e o resultado final vai ser bem próximo, tá? Bom, vou fechar, mas só para tu ter uma noção que vai ser algo parecido com isso. O que que a gente vai fazer? Nesse componente aqui, a gente quer basicamente esse componente aqui. Só que tem um detalhe, esse cara aqui, ele não é um link. Tu não clica nesse cara e ele abre uma nova guia, alguma coisa nesse sentido. Esse cara ele é diferente, ele é um botão, tá? Ele é um button, de fato. Então a gente vai usar esse componente diferente porque ele funcionar melhor nesse cenário aqui, tá ok? Bom, como é que a gente vai fazer então? Vamos lá, primeira coisa, em volta de todo o nosso componente, eu vou passar aqui button, ok? Vamos utilizar um button para esse cara. Dentro desse cara aqui, a gente vai começar colocando aqui, ó, o MD Play Circle, ok? Posso fechar a tag. O tamanho desse cara aqui, deixa eu ver, vamos dar uma olhada no nosso protótipo aqui, qual é o tamanho do ícone que a gente precisa. A gente tem um tamanho de 24, beleza. Então, o size desse cara aqui, ó, vai ser de 24 pixels. A gente quebra uma linha e olha só, a gente precisa adicionar esse tratamento aqui, que é o nosso título e a tag de reproduzindo. Então, olha só, o nosso class, ele tem o auto layout, é, whole, né, com o sentido whole. E a gente tem um title aqui dentro, que é um container, que vai agrupar o nosso título e o nosso componente de play, né, a tag de reproduzindo. Então, para fazer isso, a gente já fez isso antes na aula anterior, que era com o nosso header. A gente vai colocar uma caixinha aqui dentro, uma div, tá? E dentro dessa div, a gente vai colocar uma tag P, tá? E depois dessa tag P, a gente vai colocar um spam, tá? Vamos passar um spam para esse cara. E aqui dentro, ó, a gente vai colocar reproduzindo. Colocar reproduzindo o título em si da aula, né? Vamos copiar esse título que eu tenho aqui no protótipo, pode ser esse cara mesmo. Vou colar no nosso parágrafo. Pode ver que é um texto bem grande, né? E aqui a gente tem a nossa div, beleza. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no navegador, como é que isso aqui tá ficando. E olha só, a gente tem o ícone de play, a gente tem o título da aula específico e a gente tem o reproduzindo. Só que, cara, isso aqui tá zoadaço, né? Como é que a gente pode melhorar isso daqui? Primeira coisa, o nosso play cycle aqui, a gente tem que trocar para o play cycle outline. E aí o cycle normal a gente apaga, tá? Porque eu vi que tá o ícone errado ali no final das contas, tá? Então, primeira coisa, no nosso button, vamos passar o class, vamos passar o flex para esse cara e a gente vai colocar um gap aqui, ó, de 24, como tá no nosso protótipo. Olha só. No nosso protótipo aqui, ó, a gente tem no class, a gente tem um gap de 24. E olha o detalhe, a gente tem um padding nesse cara de 16 em todas as posições. Então, a gente pode colocar P4. P4 é o 16. Fechou. Ó, voltando aqui para o navegador, tu pode ver que tá mais parecido, né? Tá mais parecido. Vamos lá. Agora, o que que a gente vai fazer? Nesta div aqui, vamos passar o class para esse cara, vamos passar flex e flex call. Beleza. Esse cara aqui, ó, vai ter um gap de quanto? Ó? Vamos olhar nosso protótipo. O nosso title tem um gap de 4 pixels e não tem pad nenhum. E o alinhamento do texto, ele é à esquerda. Beleza. Então, ó, gap vai ser de 1, ok? E a gente tem o items start. Beleza. A gente volta aqui, ó. Vamos ver se, ó, já atualizou, ó. Tá vendo que a gente tem um ícone e aqui a gente tem o título da aula e a tag de reproduzindo. Pode ver que, olha só, o ícone, em comparação com esses caras aqui, ó, ele tá desalinhado, ó. O ícone fica alinhado ao centro. Então, ó, na plataforma aqui também, ó, a nossa div mais externa, que é o nosso button, olha só, ele tem um alinhamento à esquerda e ao centro. Então, nós vamos colocar aqui, ó, justify items start, ou melhor, items start, e opa, não é nesse cara aqui, na verdade, vai ser nesse de cima, ó. A gente vai ter o items, o items center. Aí, a gente vai ter o item center, voltando para cá, olha só, já está centralizado, tá? Tu pode ver que, olha só, a gente utiliza as duas coisas, tipo, o items aqui, esse item center, o start,
eles mexem no mesmo tipo de alinhamento do CSS, só que eles funcionam diferente. Porque olha só, esse items start aqui, ele joga os nossos itens para esquerda, certo? E esse center aqui, ele centraliza eles da horizontal, ou seja, esse start trabalha com os itens na horizontal, o alinhamento na horizontal. E esse com o alinhamento na vertical. Por que que isso faz sentido? Cara, isso faz sentido por causa do tipo de flex que a gente está usando. Aqui, ó, a gente está com flex call. Logo, o items, né, a propriedade align items com flex start, ele trabalha os itens na vertical, na horizontal, ok? E com esse cara aqui, ó, ele aplica o display flex e por padrão o display flex trabalha com o flex direction row. Então esse cara aqui trabalha com os align, com os itens, né, o alinhamento na vertical, tá? Então, talvez tu acabe em algum momento percebendo que existe tipo um bug nessa parte, né? Mas não é um bug, tá? É por causa do flex call aqui, ó. Se eu tirar esse flex call aqui, tu pode ver que, olha, ele vai manter como estava antes, entendeu? Então, tu tem que manter isso para ele funcionar corretamente. Agora, vamos dar uma quebra de linha aqui ó, na nossa tag e vamos ajustar ela para ela ficar igual ao do protótipo. Ó, no protótipo, a gente tem essa tag, ó, aqui tem o title e aqui a gente tem a nossa tag play. Se a gente der um quebrar a linha aqui, né, expandir ela, tu vê que dentro só tem um texto e o nosso play em si, olha só, ele tá com um display flex, mas não precisaria necessariamente. Mas olha só, a gente tem um padding vertical de 8 e um padding, ou melhor, um padding horizontal de 8 e um padding vertical de 4. Então, no nosso span, a gente coloca um class name e a gente coloca aqui, ó, px2 e py1, tá? Lembra que o px é horizontal, py é vertical. Se a gente volta para cá, tu vai ver que não mudou nada, né? Por que que não mudou nada? Porque olha só, a gente não aplicou a nossa cor de fundo nessa tag, né? No final das contas ela mudou, só que a gente não aplicou a cor ainda. Aqui no protótipo, a gente tem essa cor aqui, ó, 39, 35F, né? Só que ao invés da gente aplicar esta cor fixa no na nossa tela, né? Vamos aplicar aqui, ó, uma cor do próprio Tailwind CSS, que vai ser o Blue 400. É isso daí. Voltando para cá, a gente volta para o navegador, vamos dar um F5 e deveria ter aplicado. Eu acho que no spam ele não tá aplicando, né? Vamos passar isso daqui, ó, para uma div. Vamos ver se ele aplica, então. Ah, tá. Esquece, ó, é que é o PG. Eu coloquei to blue 400, tá? Vamos colocar o spam de volta. É que o spam, ele tem algumas regrinhas específicas do próprio HTML, tá? E às vezes ele não aplica o que ele tem que aplicar. Mas nesse caso, tá aplicando certinho, tá? Então, olha só, a gente tem a nossa tag, agora a gente só precisa arredondar ela. Nesse caso, olha só, a nossa tag aqui, ó, tá com um arredondamento de 50, né? Então, nesse cara aqui, ó, a gente pode colocar um rounded full. Aí, ó, voltando para cá, ele acusou algum erro que aconteceu aqui. Ah, eu acho que eu apaguei a aspas aqui, ó. Aspas não, aspas simples, né? Ó, voltando para cá, ele recarrega e show, a gente já tem a nossa tag. Só que olha que tá estranho isso daqui, né? Ele parece que tá aplicando de forma incorreta o nosso CSS. Deixa eu ver no oficial. Ó, o CSS ele tá mais fino, né? Deixa eu ver uma coisa, deixa eu dar uma inspecionada. A gente analisando aqui, ó, o spam, tu percebe que, deixa eu ver, no computed, ó, a gente tem 4 pixels de padding em cima e 8 na horizontal. Bom, tá certo, o padding tá certo. Só que tu percebe que, olha só, a altura do nosso do texto aqui, ela parece que tá muito alta, né? Deixa eu dar uma olhada. Qual é que é a altura que a gente tem nesse texto aqui, ó? Se a gente der uma olhada, olha só, existe uma outra configuração, tá? Tem o tamanho da fonte e tem o tamanho, que é o line height, ok? E aí, às vezes, a gente pode configurar o line height para ele ficar menor ou maior. Nesse caso, olha só, o nosso line height, que é esse cara aqui, deixa eu ver quanto que ele tá, se a gente consegue visualizar isso aqui de alguma maneira. Deixa eu ver.
Ó, ele tá com 22 de line height, aparentemente. Deixa eu voltar aqui, ó, no nosso spam e vamos colocar aqui line, ó, o leading. E o leading a gente pode colocar, então, vamos deixar fixo como 20. Vamos ver se muda alguma coisa. Olha só, já ficou mais interessante, ó, tá vendo? O que que é esse leading, né? O leading basicamente é o nosso line height. Se a gente der uma olhada, olha só, aqui ó, ele ficou menor, o tamanho do componente, e a gente vai ver que, olha só, a gente tem um line height aqui de 1,25 rem. Só que olha só, ele ainda parece diferente do que o nosso cara que a gente esperava. Vamos fazer o seguinte, ó, deixa eu ver, a gente tem 4 pixels de altura. Eu posso colocar para zero esses pixels de altura, mas aí ficou muito esquisito, né? Vamos deixar em um e o nosso leading aqui, vamos colocar então um leading de 4, que é 16 pixels. E olha só, pô, agora tá bacana, né? A gente ajustou então o leading aqui para ele ficar mais coerente, né? Mais interessante. Então tu pode ver que a gente já tem um botão, tá? E esse botão, olha, já está com o ícone configurado, o ícone de play e a tag de reproduzindo, além do título da aula. Se a gente der uma olhada, o título da aula, ele não tem configuração nenhuma de CSS a mais ou coisas nesse sentido. Então, a gente pode manter desse jeito. Só que tem um detalhe, a gente tem variações nesse componente, ou seja, certo momento ele está com reproduzindo, certo ele não está, e assim por diante, né? E outra coisa que eu acabei lembrando, olha só aqui no nosso caso, aqui a gente tem aplicação real, e tu percebe que esse cara, ó, tem duas linhas, ou melhor, dentro do nosso protótipo aqui mesmo, percebe que, olha só, o nosso texto aqui, ó, ele tem duas linhas. Só que se tu notar bem, quando a gente dá quando a gente foca fora do nosso texto, olha só, ele tem 2 linhas, só que ele tem ainda mais textos aqui. Então isso significa que a gente precisa configurar nesse nosso parágrafo aqui, ó, deixa eu quebrar a linha para a gente visualizar melhor. Nesse parágrafo aqui, a gente precisa colocar um class name nesse cara e vamos colocar um line height aqui. Um line height não, né? A gente vai colocar um line clamp. Ó, um line clamp de duas linhas. Tá? Então a gente força com que o texto que a gente tem aqui só tenha duas linhas. Nesse caso, ele tem somente uma porque está todo o espaço disponível. Mas vamos simular aqui, ó, um componente menor. Olha só, ele começa a quebrar a linha, né? E tu percebe que a gente já encontrou outro problema. O texto está centralizado, tá errado. O que que a gente precisa? Aqui, ó, esse cara, a gente vai colocar um text Start. Ou seja, a gente configura o alinhamento do texto especificamente. E aí, perfeito, ó, já está configurado. Posso continuar reduzindo o tamanho, reduzindo, e olha só, reduziu a ponto de aparecer os três pontinhos. Perfeito, era isso que eu precisava. Mas tu deve ter notado que apareceu outro bug. Olha só o tamanho do nosso ícone. Cara, isso aqui está muito errado. Não é esse tamanho que a gente quer de ícone. Então, o que que eu vou fazer? No nosso ícone aqui, ó, vamos configurar o class name para esse cara aqui, ou melhor, deixa eu ver se ele não tem um width fixo, ó. A gente pode passar um width para esse cara que é de 24 pixels. Voltando para cá, olha o que que acontece. Vamos dar um F5 aqui, que ele se perdeu. Continua errado. Por quê? Deixa eu ver se eu consigo então configurar o height desse cara aqui. Também não deu. Deixa eu ver se em vez de size eu configuro font size. Não, ó, não tá querendo configurar desse jeito. Então vamos passar aqui, ó, o class name e vamos colocar um H, ou melhor, não é o height, né? É o W. Então vai ser um width de 20 pixels. Vamos ver o que que acontece? Então olha só, não tá rolando. Deixa eu ver. Ó, também não rolou. Vamos testar uma outra coisa, ó. O width, vamos configurar, em vez de configurar o width especificamente, vamos colocar aqui, ó, um min width, deixa eu ver, min traço w de 20 pixels. Vamos ver o que que acontece. Aí, ó, pô, agora sim, já começou a ficar mais interessante. Não tá perfeito, entendeu? Ó, tá um pouco diferente ainda. Vamos configurar aqui, ó, um min width, então, em vez de ser 20 pixels, vamos configurar 24 pixels, que é o min width de 6. Com isso, ó, a gente garante que na verdade é o tamanho correto do ícone, né? Então vai ficar tudo certo, ó. Agora, se eu reduzir o tamanho da tela,
Olha aí, ó. Top demais, tá vendo? O tamanho do ícone se mantém o mesmo, tá? A gente quer isso porque a nossa tela ali, ela vai ficar menor, tá? Porque a gente precisa usar todo o restante da nossa tela para a parte do player especificamente. Então essa parte ela vai ficar menor. Voltando para cá, a gente já configurou essa parte. Vamos dar uma olhada no navegador, lá no Notion, o que que falta a gente fazer? A gente criou o componente, adicionamos o CSS básico e adicionamos o ícone de play. Agora, o que que falta a gente fazer? Vamos começar a configurar essas propriedades aqui, ó, que são as propriedades do nosso componente, tá? O nosso componente, ele vai ter algumas coisas dinâmicas dentro dele, como vocês imaginam. Primeira coisa que a gente vai ter dinâmico é o título da nossa aula. Então, ó, já vou recortar esse cara, já vou passar aqui, ó, title, ok? Já vamos receber esse title aqui e já vamos especificar na nossa tipagem também o title, que é uma string. Beleza. Aqui no page, ó, tu pode ver que ele já vai reclamar que a gente não está passando o title para esse cara. Aqui dentro eu vou colar o title que eu recortei. Beleza. Voltando para cá, a gente vai ter também é, a gente vai ter que dizer para o nosso componente se a aula que está sendo reproduzida no momento é esta aula que esse componente representa ou não. Para fazer isso, a gente vai ter que ter uma flag, basicamente, que diz assim, ó, está tocando ou não está tocando, né? Reproduzindo ou não. Basicamente é isso. Como é que a gente tem isso? Aqui, ó, a gente vai passar a receber uma propriedade que vai ser o playing, ok? Esse playing vai ser um booleano, ok? Essa propriedade a gente vai receber aqui, ó, junto com o title, show. E esse span que a gente tem aqui, ó, vou recortar ele, vou colocar chaves, vou colocar o playing, ok? E abre parênteses, quebra a linha, colo que eu recortei. Isso aqui significa o seguinte: se eu receber um booleano nesta propriedade, eu digo que a aula está sendo reproduzida no momento ou que não está sendo. True ou falso, certo? Eu indico que ela está sendo reproduzida. Se eu receber falso, indica que não está sendo reproduzida. Show! Se a gente voltar para cá, ó, tu vai ver que, vamos lá no page, né? Tu vai ver que ele vai reclamar que a aula não está sendo reproduzida. Beleza, então a gente vai passar um play e, olha só, voltando para o navegador, está reproduzindo. Se eu passar false aqui, olha o que que acontece. Não está mais reproduzindo a aula. Show! Era exatamente o comportamento que eu preciso. Vou comentar aqui, ó, só para esse play continuar aparecendo. Show! O que que falta a gente fazer agora? Voltando aqui no nosso protótipo, deixa eu ver. No protótipo ele até nem indica, mas olha só, a gente pode querer marcar nossa aula como concluída. Quando a gente marca a aula como concluída, o que que acontece? O texto fica verde e a gente tem um ícone de check aqui, certo? Então olha só, vamos voltar para cá, para o código, e vamos colocar aqui, ó, uma outra propriedade, que vai ser a propriedade done, ok? O que que esse done significa? Que é pronto ou não, que é a aula concluída, basicamente, né? Então agora a gente sabe o título da aula, sabe se a aula está reproduzindo ou não, e a gente tem a propriedade para fazer o done, que é se a aula está concluída ou não. Vamos receber o done aqui, e ó, o nosso ícone aqui, a gente vai fazer o seguinte, ó, vamos fazer um Ctrl X nele, vou colocar as chaves, vou escrever done, e abre parênteses, quebra a linha, colo o que a gente copiou. Vou duplicar isso daqui, olha só. Tem o primeiro dono, que é o seguinte: o Circle Outline ele vai aparecer quando a aula não estiver pronta. Então aparece o Circle Outline. O Circle, esse outro aqui, que a gente vai trocar agora para um MD Check. Isso aí, ó, MD Check. Na verdade, não é check, é check circle. Ali, ó. O MD check circle. Deixa eu remover esse outro. A gente só mostra esse cara aqui se a aula estiver concluída. Então, olha só, voltando para cá, vamos aqui para o nosso navegador, tu vai ver que ele está com o ícone normal, certo? Vamos aqui no Page, e no Page a gente tem agora a nova propriedade. Se for done igual a true, olha o que, que acontece. Olha só, aula concluída. Se for falso, a aula não está concluída. Então, mostra o ícone de play normal.
Beleza? Voltando aqui, vamos voltar esse dano para true, porque olha só, no nosso componente a gente quer que, se ela tiver concluída, tem que marcar esse cara com a cor verde, certo? Então, olha só, vamos voltar para cá. No nosso ícone aqui, ó, de check, vamos passar uma outra classe aqui para ele, que vai ser o Green 400, BG Green 400, ok? Esta mesma cor eu vou passar aqui, ó, para o nosso título, ok? Passei para cá. Agora, olha só, a gente voltando aqui. Opa, esse cara aqui, ó, na verdade é text, ok? O do texto aqui a gente precisa de text. Por quê? Porque a gente quer que, na verdade, olha só, esse também não é BG, é text, ok? Agora sim. Então, olha só, a gente quer que o nosso ícone fique verde e o nosso texto fique verde também. Show, conseguimos isso. Então, se eu voltar no page e marcar o done como falso, olha o que que acontece? O ícone muda, mas o texto continua verde. Por quê? Porque a gente precisa condicionar o nosso texto à condição do done, true ou falso. Beleza, vamos quebrar a linha dentro do nosso P. E como de costume, vamos colocar aqui, ó, data traço done igual done. Beleza? Agora, esse cara aqui, ó, a gente vai ter data traço abre e fecha colchetes e dentro a gente vai ter done igual a true. Quando a gente volta para cá, olha só, o texto já não está mais marcado. Mas se eu voltar no page e passar true, olha o que que acontece. Agora ele está marcado. Show, bem legal. Só que falta uma última configuração. Vou marcar o nosso done para falso e olha só, ele está aqui. Só que olha o que que acontece. Na nossa plataforma oficial, quando a gente passa o mouse em cima de uma aula que está pronta, não muda nada, perfeito. Isso já acontece hoje. Mas, mas se a gente passa o mouse em cima do ícone da aula e a gente não concluiu ainda, aparece esse outro ícone aqui, ó, tá vendo? Ó? O que que é esse ícone? Esse ícone basicamente indica que a gente tem que clicar nessa aula para marcar ela, para dar um concluído nessa aula. Então, se eu clico, olha só, a aula fica como concluído. Se eu desmarco, ela desmarca de concluído. E aí passa a funcionar a condição. Então, o que que a gente vai precisar fazer no nosso código? A gente vai precisar analisar o seguinte, ó. A minha aula não está concluída. Legal. Então, o que que tem que acontecer? Ele tem que mostrar o Play Cycle Outline, só que se eu fizer hover em cima desse ícone, ele tem que, na verdade, mostrar outro ícone. Como é que a gente faz isso? Cara, para isso a gente vai precisar, e para fazer isso e não utilizar JavaScript, que é o nosso propósito aqui, a gente vai precisar utilizar uma configuração específica do Tailwind CSS que permite a gente fazer hover em cima de grupos de elementos. Então, olha só, vamos dar uma pesquisada aqui, ó. Tailwind Group Hover. E olha só, Handle, Hover, bababá, vamos entrar aqui dentro. Ó, aqui dentro a gente tem a configuração do Hover, certo? As indicações do Hover do teu índice CSS. Se a gente der um scroll aqui do lado, vamos ver se eu encontro aqui. Ó, mas eu acho que... Vamos ver se a gente consegue encontrar essa configuração por aqui. Olha só, aqui embaixo a gente tem, ó, a configuração de Group Hover, ou seja, o que que é um Group Hover? O Group Hover é a gente modifica o estado, a cor ou qualquer configuração do CSS de um elemento com base se o elemento pai sofreu um evento de hover, por exemplo, ou um active ou alguma coisa do tipo. Olha só esse caso aqui. A gente tem um link, certo? E dentro do link a gente tem uma div com um parágrafo. Olha quando eu passo o mouse em cima da div, ó, percebe que o ícone ele é azul. Aí eu passei o mouse e ficou branco. O texto era preto e ficou branco. Ó, o texto aqui é uma outra cor. Tu percebe que ele muda a cor do texto e muda o background color do nosso elemento, certo? Isso aqui acontece por causa da seguinte configuração. No nosso elemento pai, a gente tem essa classe group. No elemento filho, que a gente quer modificar a condição dele,
a gente coloca group-hover e aplica a configuração do CSS que a gente quer. Ou seja, vamos converter isso daqui para o nosso caso. Ó, eu vou passar uma div em volta do nosso ícone de play cycle, ok? E eu vou duplicar esse cara. Esse cara aqui, a gente vai trocar esse ícone. Vamos colocar aqui, ó, um ícone de cycle. Esse é o nome do ícone, ó. A gente coloca esse ícone aqui. O que que esse ícone faz? Vamos dar uma olhada no navegador. Ó, percebe que a gente tem, ó, o nosso ícone normal e tem o ícone de cycle do lado. Só que o que que acontece? A gente quer que esse ícone apareça quando eu passar o mouse em cima desse ícone aqui. Ou melhor, em cima da nossa div. Essa é a lógica. Então, olha só. Esse ícone aqui, esse cara, ele vai acontecer o que com ele? Ó, hidden, ok? Ele fica escondido por padrão, para ele não aparecer. Top. Só que o que que acontece? Quando eu vou configurar aqui, ó, na nossa div py, que é o nosso elemento py em volta deles. Eu vou colocar group. Nesse cara aqui, eu vou configurar o seguinte, ó. Se group hover, ok? Então, esse cara vai ser escondido, vai ser hidden. E este de baixo, ó, se group hover, group é esse cara aqui, então esse cara aqui, ó, vai ser block. Simples assim. Agora, olha a maluquice. Passei o mouse aqui em cima, não aconteceu nada. Quando eu vou aqui, ó, ele alternou o ícone para nós. Por quê? Porque o hover aconteceu nesse cara aqui. Mas, como aqui dentro tem os nossos ícones, esse cara aqui, ó, foi escondido e este foi exibido, tá? Então teve essa alternância de ícones, né? Então esse é o tratamento que faltava a gente fazer aqui. Vamos voltar agora aqui, ó, para o Notion para ver o que que falta a gente ainda fazer. Olha só, a gente já configurou as propriedades, adicionamos o hover, adicionamos o check, o que que mais? Adicionamos, ó, falta aqui, ó, duas coisas, que é adicionar os eventos dentro desse nosso componente. Porque olha só, a gente controla o nosso componente se a aula está marcada ou não. Na nossa plataforma oficial, faltou a gente configurar para que, quando eu clique nesse cara, a ação de done da aula ela seja executada. E nesse cara, que quando eu clique nesse cara aqui, a gente navega de fato para a nossa aula. Então, olha só, nesse componente de class, falta a gente configurar aqui dois eventos, que é o onPlay, ok? E esse cara vai só retornar uma void, tipo, é uma função, um arrow function vazia, e onCheck. É onPlay e onCheck, ok. Perfeito, ó. A gente vai receber esses eventos aqui e o onPlay a gente vai passar para o button, ok? Para esse button, a gente vai colocar assim, ó, onClick, onPlay, ok? Se eu clicar no botão, dá play nesta aula, beleza. O que que ele está reclamando aqui? Bom, isso aqui deve estar dado alguma bugada aqui, a gente pode ignorar isso aqui por enquanto. E na nossa div, quando a gente der um clique na nossa div, por que na div? Porque a div ela está em volta dos nossos elementos, dos nossos ícones, né? Quando a gente clicar na div, a gente vai fazer duas coisas. Primeira coisa, vamos receber o evento que é o evento de clique em si, quando a gente clicou, a gente vai receber o evento e vamos fazer um e.stop_propagation. E dois, a gente vai fazer o onCheck. E aí a gente executa o método. Então, olha, vou minimizar os arquivos aqui, ó, só para a gente entender o que está acontecendo. Acontece o seguinte, ó, se eu clicar no ícone, eu vou executar o onCheck. Só que olha só, em volta dessa minha div que tem o evento de clique, eu tenho também o onClick do button. Só que se eu clicar aqui, nesse cara, significa que eu estou clicando no button também. Só que nesse nosso caso, eu quero que o evento de clique no ícone não dispare uma ação de clique no button. Então a gente coloca essa configuração aqui, ó, que é o Stop Propagation. Essa configuração de propagação, ela diz o seguinte, ó,
Se houver um clique nessa div, não precisa transmitir esse evento de clique para o button também, porque no HTML, tá, funciona assim. Se eu cliquei em um elemento filho, o evento pai, ele acaba recebendo uma propagação, é como se fosse uma onda. Sabe quando uma gota cai na água? Tipo, cai a gota e dá aquela onda de propagação? No HTML é a mesma coisa, eu disparei um evento na div, esse button vai receber o evento, os elementos que estiver acima desse button também vão receber os eventos, tá? Então a gente pode configurar para que esse comportamento não aconteça. Então a gente para a propagação basicamente dessa forma, ok? Beleza, feito isso, a gente pode voltar ao nosso page e aqui no nosso page, olha só, tu pode ver que a gente já tem erros aqui, né? Por quê? Porque a gente precisa configurar a função de onCheck, e para esse onCheck eu vou colocar assim, só console.log.check, e para o onPlay a gente vai configurar a mesma coisa. Play, beleza. Por que disso? Porque por enquanto a gente não está executando ações aqui de fato. Então a gente deixa só mocado para visualizar aqui, ó, no nosso terminal se a coisa realmente está acontecendo, ó. Vamos dar um F5 aqui. Ele não está entendendo aqui, ó. Ah, tá. Olha só, tá vendo esse evento aqui, esse erro? Isso aqui, ó, aconteceu porque no nosso componente de aula a gente tem clique, certo? Só que olha só, a gente esqueceu de configurar aqui em cima a nossa diretiva de use client, ok? Feito isso, voltando aqui para o Next, deveria ter funcionado. Vamos ver. Então F5 aqui de novo. Não. O que está errado? Ah, tá. Eu acho que pode ser aqui, ó. Vamos passar um use client nesse cara também para ver se era isso aqui o problema. Use client. Volta para o navegador. Não é. Cara, vamos testar o seguinte, então, ó. Vamos testar nesse cara aqui, ó. Vamos, em vez de a gente passar o onPlay direto, eu vou passar uma arrow function assim e executar o onPlay. Vamos ver se é isso aqui o problema. Não, tá errado ainda. Caramba. Ó, marquei a nossa page como use client também. Marquei o nosso componente de aula como use client. E agora deveria estar funcionando. Aí, tá. Só deu uma zoada na hora da configuração, ok? Mas é que assim, a gente colocou o use client aqui na nossa page, mas deve, a gente não vai manter isso assim, tá? Eu só coloquei para a gente poder passar os nossos eventos de clique aqui. Depois, a gente não vai ter esses eventos aqui dentro. Os eventos mesmo, eles vão acontecer dentro dos nossos componentes, ali, o nosso componente de playlist, por exemplo, ok? Bom, vamos lá dar uma checada no Notion, no que falta a gente fazer. Ó, adicionamos o evento de clique, o evento de check e falta agora, de fato, o nosso commit. No page, a gente colocou a diretiva, por enquanto vai ficar assim. A gente adicionou o nosso componente de aula aqui, beleza. No index.ts, a gente adicionou o nosso player class e no player class a gente adicionou a configuração do nosso componente de aula. Beleza, posso marcar esse cara aqui. Agora a gente pode dar um fit add class component for player. Beleza. Posso sincronizar as alterações. Dev, olha aqui para mim. Já tô com a voz cansada, cara, porque essa aula foi muito intensa. Foi muita coisa que a gente fez aqui, mas assim, a sensação final disso aqui tudo é que de fato valeu a pena, tá? Mas, como sempre, deixa aqui nos comentários se tu ficou com alguma dúvida, qualquer problema que tu teve. Assim que possível, eu vou tentar te ajudar, beleza? No mais, Dev, a gente se vê na próxima e valeu!